Convulsões febris é um tema bastante interessante. Já que entendendo bem ele, você pode diagnosticar corretamente o paciente. E não se engane, porque aqui é muito fácil fazer um diagnóstico errado. Essas convulsões são um distúrbio paroxístico que é intenso, que ocorre por alguma alteração da atividade elétrica do cérebro. Basicamente, há uma descarga neuronal que é anormal, que acontece por algum motivo. Algum motivo. Dispara e a criança vai ter uma crise convulsiva. Algumas fontes dizem 5% e outras 10%. Mais ou menos 5% das crianças têm convulsões ao longo da vida. E perigoso, né? Bem, não muito. O prognóstico da maioria é benigno, mas é aí que vem o diagnóstico errado. Porque muitas vezes os médicos não vão investigar mais a doença, por causa desse prognóstico que é muito benigno. É um prognóstico mais tranquilo, mas pode ser uma epilepsia, uma meningite. Então tem que ser bem esperto em saber diferenciar uma convulsão febril simples de uma complexa ou complicada. E nesse vídeo vamos entender como que faz essa diferenciação, como faz para investigar, como podemos acalmar a mãe, como podemos acompanhar esse paciente pequeno. Podemos dividir a etiologia em dois grandes grupos: alterações somáticas que acontecem fora do cérebro, ou a epilepsia, que desencadeia a partir do próprio cérebro mesmo. Nas somáticas, febre ou arritmia cardíaca, que vai levar um baixo débito do fluxo sanguíneo ao cérebro e logo depois vem a convulsão ou até mesmo a sepse. A convulsão febril, ela é simples. É uma síndrome convulsiva associada à febre, podendo ser por uma febre muito alta ou uma febre que teve uma instalação muito rápida. Um terço desses pacientes que tiveram a convulsão febril na faixa idade média, que seria de 6 meses a 5 anos, vão desenvolver epilepsia ao longo da vida. Lembra que eu falei que tem um bom prognóstico? Isso é muito interessante. A convulsão febril simples geralmente tem um bom prognóstico, mas tem que tomar cuidado. Apesar de ser um cenário benigno, pode ser algo grave, tipo a meningite. Então, por mais que seja um quadro benigno, tem que saber o momento certo de investigar. Então, temos que descartar a meningite, sepse, trauma crânioencefálico, algumas drogas que podem ter sido ingeridas. E é muito importante, em todo esse processo da convulsão febril, saber sobre o córtex. A idade média do acometimento é de 6 meses a 5 anos, que é quando o córtex está imaturo. Pode acontecer em 6 anos, 7, 8 anos, até pode, mas é raro. É mais difícil de se ver, mas pode. De 6 meses a 5 anos, esse paciente pediátrico, ele não tem um córtex maturo. E isso facilita, frente a alguma descarga neuronal que seja normal, a disparar uma convulsão. Após a convulsão, tem um período pós-ictal, que dura de alguns minutos e é bem comum, mas pode durar até algumas horas. Se o período pós-ictal é mais de uma hora, ou se a criança tem características focais, por exemplo, movimento diminuído em um dos lados, durante esse período, é importante avaliar imediatamente a procura da doença do sistema nervoso central aguda subjacente. Vale lembrar que durante a convulsão, se ela é focal, ou seja, que afeta um membro, tem um foco em algum membro apenas, como um braço direito, em adultos principalmente, mas também pode pensar isso em crianças, muito provavelmente é por causa de alguma lesão do sistema nervoso central. Podemos fazer uma análise do líquor para excluir a meningite, encefalite, se as crianças são menores de 6 meses de idade. Se apresenta alguns sinais meníngeos ou sinais de depressão do sistema nervoso central, ou tem convulsões após vários dias de doença febril, considerar também a análise do líquor se a criança não está totalmente imunizada ou se estão tomando alguns antibióticos, já que, às vezes, também ocorre convulsão após a administração de algumas vacinas, como sarampo, cachumba e rubéola. Isso é muito importante se lembrar. Essa febre também não aparece por nada. Geralmente está com alguma infecção da via aérea superior, alguma doença intestinal e principalmente o exantema súbito, que é quando a criança tem um contato com herpes vírus tipo 6, tem a febre por uns 2 dias, o exantema aparece de uma maneira súbita. A famosa roséola é uma das principais etiologias da convulsão febril. Os testes de função hepática e renal e dos níveis séricos de glicose, sódio, cálcio, magnésio e potássio, caso tenha uma história recente de vômitos, diarreia ou injeção de líquido em pequenas quantidades. A ressonância magnética do crânio, se o exame neurológico detectar anormalidades focais ou se tem características focais que ocorrem durante a convulsão ou período pós-ictal. Lembrando que muitas vezes, principalmente em adultos, sinais, convulsões focais, são quase sinônimos de lesão do sistema nervoso central. No exame físico, precisamos descartar algumas causas orgânicas, verificar o perímetro cefálico, macrocefalia, microcefalia, hidrocefalia, peso, estatura, ou exame neurológico, olhar o fundo do olho, que pode estar mostrando uma corioretinite de infecções congênitas, como a toxoplasmose,
uma hepatosplenomegália, algumas lesões na pele, o próprio exantema súbito. Agora, para diferenciar a convulsão febril simples da convulsão febril complexa, que alguns também chamam de convulsão febril complicada, é moleza. A convulsão febril simples tem uma temperatura corporal que aumenta rapidamente, tem uma convulsão generalizada, ela é tônico-clônica, dura poucos segundos e no máximo uns 15 minutos. Ocorre uma única vez em 24 horas, e isso é muito importante. As convulsões febris complexas duram mais que 15 minutos, continuam ou às vezes tem algumas pausas, ou seja, são várias vezes, podem ser várias vezes ao dia, e que muitas vezes podem durar mais de 30 minutos. Não de uma só vez, mas como 10 minutos agora, 10 minutos mais tarde ou 10 minutos depois. Essa recorrência é um quadro muito marcante aqui. O estado epilético associado à febre é um diagnóstico diferente, mas pode se passar mascarado por uma convulsão febril. O problema é que o estado epilético associado à febre, você tem que pensar muito que pode ser uma meningite viral ou bacteriana. Só para definir bem, o estado epiléptico é uma convulsão que dura mais de 30 minutos ou várias convulsões com intervalo na qual o paciente não acorda, ele não recobra a consciência. Essa característica de não cobrar a consciência é muito abordada em provas, e esse quadro dura mais que 30 minutos. É interessante conhecer alguns fatores de risco, e um dos principais dele é quando tem história familiar positiva, quando acontece antes do primeiro ano, e poxa, se aconteceu antes ali dos 12 meses, significa que esse paciente tem até o córtex amadureceu, ou seja, tem até os 5 anos para ter novas oportunidades de convulsionar. E também quando o paciente tem uma crise convulsiva, mesmo com a temperatura axilar que não está tão alta. Basicamente, é um acontecimento que é bastante intuitivo. Nós podemos ir excluindo algumas outras causas até poder tranquilizar mais o paciente. O tratamento não é muito complicado. Pode ser desde uma terapia antipirética até mesmo com anticonvulsionantes e algumas vezes intubação, se as convulsões durarem mais que 15 minutos. O tratamento é de suporte, principalmente se as convulsões duram menos que 15 minutos. A terapia antipirética normalmente é administrada na grande maioria das crianças. Diminuir a temperatura ajuda a evitar outras convulsões febris durante a doença imediata e torna ainda mais fácil interromper o estado epiléptico febril. A terapia medicamentosa geralmente é intravenosa com benzodiazepínicos de ação rápida, tipo lorazepam 0,05 a 0,1 mg/kg intravenoso durante 2 a 5 minutos, repetindo a cada 5 a 10 minutos até 3 doses. E muito importante é o ponto da prevenção, aonde devemos aconselhar os pais de uma criança que teve a convulsão febril a monitorar atentamente a temperatura da criança durante a doença, administrando antipiréticos se a temperatura venha a ficar alta, embora alguns estudos controlados não tenham demonstrado que esse tratamento previna a recorrência das convulsões.